Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós queremos nesta manhã desejar a todos vocês que Deus os abençoe e que nos conceda um dia guardados e protegidos pela graça do nosso bom Deus, pela poderosa mão do Senhor, pelo seu amor e o seu cuidado. Gostaria de convidá-los nesse momento para lermos juntos a palavra do Senhor e orarmos iniciando nesta manhã nossa escola bíblica dominical. Nessa oração, quero lembrar especialmente da dona Osmarina, junto com a sua família, como foi avisado a igreja hoje cedo no grupo, o nosso irmão Juarez, ele faleceu nesta madrugada, às 3 da manhã, o Senhor o recolheu, ele estava com Covid e teve uma parada, um infarto, às 3 da manhã, ele estava no hospital. Ele tinha já uma deficiência respiratória e também um problema grave no coração. E durante a madrugada ele não resistiu. E eu gostaria, nesse momento, de, junto com os irmãos, clamarmos para que Deus dê o consolo para a família. Essa situação, uma situação muito difícil, por causa da contaminação da Covid. Os parentes não podem se despedir. É uma situação de muita dor, quando você tem que se despedir de um ente querido, sem poder vê-lo, sem poder dar um último abraço, sem ter contato nos últimos dias, e isso é muito duro para o coração de quem fica. O que realmente nos consola é a fé que nós temos e que nós sabíamos que era a fé do nosso irmão também, o que nos leva a crer e a confiar de que ele realmente está descansando nos braços do Pai. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do verso 12, eu quero ler com os irmãos até o capítulo 4, verso 6. Colossenses 3, de 12 até 4, verso de número 6. E depois nós estaremos orando. Leiamos a palavra do nosso bom Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor
no céu. Oremos. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado e nos tem orientado, ó Deus, no nosso modo de vida. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque grande avanço e grande paz, a maneira como o Senhor nos ensina, tem, ó Deus, conduzido e trazido paz e tranquilidade ao nosso coração. Não necessariamente, ó Deus, desfrutamos de paz no meio dessa sociedade corrompida, mas, ó Deus, estamos em paz com o Senhor por meio de Cristo Jesus, e isso nos basta, Senhor. E, ó Pai, por amor a Ti e por causa do Teu amor por nós, nós caminhamos, ó Deus, essa carreira que o Senhor nos propôs, em nome de Cristo Jesus e capacitados pelo Teu Espírito. Por isso, nesta manhã, ó Deus, gratos ao Senhor, uma vez mais, ó Deus, reconhecemos que todas as circunstâncias, mesmo aquelas que são adversas a nós, todas elas, ó Deus, têm contribuído para o nosso bem e para a nossa edificação. E por isso te somos gratos, Senhor, porque o Senhor a tudo dirige e todas as coisas faz segundo a sua vontade. Nesta manhã, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor conduza, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente, iluminados pelo Teu Espírito, ó Pai, ao aprendizado, à compreensão daquilo que a Tua Palavra estabelece, ó Deus, como regra de vida e de prática para cada um de nós. Portanto, olhe para nós nesse momento, ó Deus, com a Tua misericórdia e graça, e fale ao nosso coração, nós te pedimos. Ó Deus, no demais, são tantos sentimentos, ó Deus, e emoções que cercam a nossa vida, a nossa história, o nosso coração, cada um dos dias da nossa existência, que só podemos, ó Deus, clamar ao Senhor e confiar na Tua resposta, de que o Senhor há de nos confortar, consolar, animar, ó Deus, nos dar paz e trazer, ó Deus, a cada um de nós a serenidade, a disposição, a coragem, ó Deus, o ânimo necessário para encarar cada uma das circunstâncias nesse mundo tão imprevisível onde nós estamos. Por isso, nesta manhã, ó Deus, abençoe cada um dos Teus filhos, cada um dos membros dessa igreja, cada pessoa que nos acompanha nesta hora pela internet, aqueles que aqui estão, que o Senhor a cada um de nós sustente e abençoe de acordo com a Tua vontade, e, ó Deus, que o Senhor contemple as nossas necessidades e nos auxilie naquilo, ó Deus, que é urgente para cada um de nós. Nesse sentido, ó Deus, pedimos especialmente pela vida da Osmarina, ó Deus, junto com toda a sua família, que o Senhor possa confortar esses irmãos nesta manhã, dando-lhes, ó Deus, a paz do Senhor e fazendo com que eles se sintam, ó Deus, acolhidos, abraçados e reconfortados nos braços do Senhor diante desta perda que eles sofreram nesta manhã. É certo, ó Deus, que pela convicção que temos de fé, sabemos, ó Deus, que aqueles que dormem no Senhor, eles vão ao descanso eterno, à paz celestial. Mas, ó Deus, a nós que caminhamos aqui e ainda, ó Deus, lutamos com as coisas deste mundo, é tão difícil, é tão duro esse momento, e por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, com o Teu Espírito, conforte, anime, fortaleça, ó Deus, dê todas as condições necessárias para que esta família enfrente, ó Deus, esta dificuldade nesta manhã, neste dia e nos dias que virão. E assim, ó Deus, clamamos por todos os irmãos que estão enfermos, por todos aqueles que também estão lidando com ansiedade, com medo, diante desta enfermidade terrível. Que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, que o Senhor os fortaleça e os anime, que o Senhor, ó Deus, fortaleça as suas famílias, conceda, ó Deus, a paz de Cristo no coração de cada um, e assim, ó Pai, que nós possamos vencer, atravessar, ó Deus, esse momento tão difícil da nossa história. Colocamos diante do Senhor, portanto, ó Deus, e intercedemos por todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas e que, acima de tudo, a vontade do Senhor seja feita em cada um de nós. Nesta manhã, ó Deus, concede-nos o perdão dos pecados e recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar 2 hinos nesse momento, o hino de número 266 do Inário Novo Cântico, mais conhecido como Rude Cruz, e depois mais um cântico, e eu quero convidar você a adorar o Senhor nesse momento.
de cruz cerestil, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória nos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver
continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele 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 continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Amém. Muito bem, vamos orar mais uma vez e daí nós vamos passar para o nosso estudo nesta manhã. Ó Deus bendito, obrigado por podermos te louvar, te adorar e pela certeza, a convicção que nós temos que o Senhor é bom em todo tempo o Senhor continua sendo Deus e continua sendo bom, porque esta é a natureza do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sempre a compreender e ter o nosso coração tranquilizado de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ó Deus, para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito, porque tudo que o Senhor faz é muito bom, e nós, ó Deus, somos alvos desse teu amor e dessa tua bondade. Fala conosco agora e ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra e a obedecê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidá-los, primeiro, à confissão de fé. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo de número 24, e nós vamos terminá-lo hoje, falando sobre casamento ilícito e sobre divórcio e novo casamento. Deus vai nos dar a graça de vencer esse assunto hoje e encerrar então este capítulo. Então nós vamos fazer a leitura dos parágrafos que nós vamos estudar hoje, são 3, e a leitura dos textos bíblicos, e depois passaremos à explicação. Se você está com o mesmo livro que eu estou, Confissão de Fé, desta última edição, tem esta capa aqui, é página 183, quarto parágrafo da Confissão de Fé, capítulo 24, que trata sobre o matrimônio e também sobre o divórcio. Então, parágrafo 4º, que fala sobre o casamento ilícito. O que seria um casamento ilícito? O texto diz: não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem viver juntas como marido e mulher. Muito bem. Textos bíblicos, eu quero compartilhar com vocês alguns. Levítico capítulo 18, versos 24 a 28, que diz: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis,
nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Levítico 29, versos 19, 20 e 21. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Amós capítulo 2, verso 7. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Marcos 6,18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Levítico 18, de 1 a 30, eu vou apenas iniciar essa leitura, depois vocês podem concluí-la em casa, só para que vocês entendam o teor deste capítulo 18 de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo o meu juízo, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás como tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com um homem não te deitarás, como se fosse mulher.
é abominação. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Muito bem. O que são casamentos ilícitos? São aqueles proibidos nas Escrituras. E esse tipo de casamento, como diz a nossa confissão, ainda que ele seja legitimado por pessoas, ou até mesmo por cidades ou nações, os estatutos perpétuos do Senhor não os legitimam. Portanto, nenhuma pessoa, por sua vontade, né, pelos acordos estabelecidos entre as pessoas, nem mesmo as leis civis de um país podem, diante de Deus, legalizar aquilo que as Escrituras proíbem. E nesse caso aqui são os casamentos por consanguinidade, ou seja, os casamentos com alguém que é do teu sangue, são os casamentos com alguém que tem uma afinidade proibida, e nesses textos de Levítico nós vimos várias. Afinidade proibida, casar-se ou, abrindo aqui um parênteses explicativo, todas as vezes que você lê, especialmente aqui em Levítico, descobrir a nudez, não é ver a pessoa nua. Descobrir nudez é entrar numa relação íntima com essa pessoa, tá? Você pode lembrar disso e entender por que esse descobrir a nudez aqui, ele é proibido de forma tão taxativa, e a gente às vezes se assusta com isso, porque pensa, poxa vida, dentro de uma casa, numa família onde tem 2 ou 3 filhos, é difícil que em algum momento os pais não vejam a nudez dos filhos, ou os filhos não vejam a nudez dos seus pais. Bom, se a Bíblia estivesse falando disso, então nenhum de nós sobraria aqui, porque em algum momento isso já aconteceu com todos nós. A Bíblia não está falando de você ver a nudez de alguém que é da sua família. A Bíblia está falando, quando no Antigo Testamento esse termo é usado, descobrir a nudez, significa praticar relações íntimas, sexuais com essa pessoa. É por isso, e aí você vai entender por que a Noé amaldiçoou de uma forma tão severa a Cã e a sua descendência, como por exemplo seu neto Canaã. Por quê? Porque ele lhe descobriu a nudez, e aí você pode entender o que aconteceu. Quando ele estava lá embriagado de vinho, depois daquele período de dilúvio, ele plantou uma vinha, ele fez vinhos, e ele tomou vinho, tomou um pouquinho além da conta, né? E nessa situação, um dos seus filhos veio, e o texto diz que lhe descobriu as suas vergonhas, lhe descobriu a sua nudez. O que significa essa situação específica? Significa que ele passou muito da medida, não foi apenas enxergar a nudez de Noé. Então, quando a Bíblia faz esse tipo de referência, descobrir a nudez, está falando de algo que é muito mais sério do que simplesmente enxergar a pessoa nua, tá? E esse texto de Levítico é um texto de referência para nós sobre isso, porque ele estabelece o que são relações de afinidade proibidas. Por exemplo, descobrir a nudez da minha cunhada. Ela não tem o meu sangue, mas ela é casada com o meu irmão. O texto, ele subentende aquilo que a Bíblia já estabelece. Quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. Então Moisés, quando ensina, ele diz o seguinte: se você descobrir a nudez da mulher do teu irmão, na realidade você descobriu a nudez do teu irmão. Percebe qual que é a conexão que ele faz? Na realidade você entrou numa relação com alguém que é consanguíneo seu, e não apenas isso, mas é seria uma relação homossexual. Tá? Então, essas proibições todas, elas são estabelecidas levando em consideração os altíssimos padrões que são estabelecidos por Deus para a família, que são, nós já vimos lá no primeiro parágrafo, relações heterossexuais, relações monogâmicas e relações indissolúveis. Então, o casamento bíblico, casamento segundo Deus estabeleceu, é um casamento heterossexual, é um casamento monogâmico e é um casamento indissolúvel. Todas as vezes que você observa cada um desses casos aqui de Levítico, você vai ver que em algum aspecto esses casos
ferem aqueles princípios fundamentais do matrimônio. E então, para tudo isso, Deus estabelece uma proibição, e esses casamentos são casamentos proibidos. E aí as relações aparecem, né? É proibido relação com o irmão, é proibido relação com os filhos, com os seus tios, né? Com os irmãos de seus pais, é proibido esse tipo de relacionamento, é proibido o relacionamento do sobrinho com seus tios e dos tios com seus sobrinhos, é proibido o relacionamento com a madrasta, que é citado aqui, é citado lá no texto lá de Corinto, que nós vimos, que o apóstolo Paulo fala, olha, acontece coisa no meio de vocês que nem no meio dos gentios acontece, como por exemplo, o pai e o filho possuírem a mesma mulher. Então, estas coisas são proibidas e elas são biblicamente abomináveis, né? Deus descreve isso como uma abominação, e Deus diz, os povos que viveram, especialmente para aquele povo que entrou na terra prometida, Deus disse, olha, lá no Egito essas coisas eram praticadas, as nações que estavam aqui antes de vocês, o povo cananeu que estava aqui antes de vocês, praticava, e é por isso mesmo que eu os expulsei da terra, que eu os vomitei. Se vocês não quiserem ser expulsos daqui, não façam a mesma coisa que eles faziam. O princípio bíblico é bem claro, é proibido. Então, eu vou ler novamente o parágrafo para que fique absolutamente claro o que está sendo dito aqui. Não devem casar-se pessoas entre as quais existam graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem viver juntas como marido e mulher. Veja, ainda que na nossa sociedade, vamos lá, casamentos que são legitimados hoje e que não são legitimados pelas Escrituras. Bom, casamento entre pessoas do mesmo sexo. É legitimado hoje? É. As nossas legislações, elas têm avançado muito nesse sentido para permitir isso. As Escrituras legitimam porque o nosso contexto atual permite? Claro que não. A palavra de Deus, ela não, nesse aspecto, ela não se contextualiza, ela se aplica a qualquer contexto. O princípio que está aqui não é um princípio do Velho Testamento, ele é um princípio de toda a Bíblia. O princípio que está aqui não é um princípio civil de uma nação, mas ele é um princípio do povo de Deus, esteja o povo de Deus aonde estiver. Eu não tenho como forçar a minha sociedade, o meu estado, o meu país, a adotar os princípios, porque, lembra que nós falamos sobre a laicidade do Estado? O Estado, ele é laico, mas o Estado não me proíbe de ter a minha profissão de fé, muito pelo contrário. A Constituição garante que eu tenha a minha profissão de fé particular, eu tenho liberdade de culto, eu tenho liberdade de crença. Então, na minha liberdade de crença, eu, por consciência e por obediência à palavra de Deus, eu não reconheço esse tipo de casamento e esse tipo de relacionamento como um relacionamento legítimo. Eu não posso impedir alguém que está dentro do mesmo estado que eu de praticar isso, mas eu não posso praticar. Falando de forma prática, como que a igreja lida com isso? A igreja não, de forma absoluta, ela não praticará esse tipo de casamento, jamais. Enquanto ela for fiel às Escrituras, ela não fará esse tipo de casamento. Agora, a igreja impede alguém que está dentro de um desses relacionamentos proibidos aqui, de frequentar, de entrar na igreja e participar dos cultos? Veja, a igreja não proíbe, as portas da igreja, como nós vimos lá em Apocalipse, a porta da cidade santa, as portas da igreja, elas estão sempre abertas. Mas a partir do momento que alguém entra e passa a assistir, ver um de nossos cultos, sabe que está entrando dentro de um recinto protegido, inclusive pela nossa Constituição, onde existe uma profissão de fé, uma regra de fé que está sendo observada naquele lugar. Nós não somos obrigados a mudar nossa regra de fé, nossos princípios, por causa daqueles que entram dentro da comunidade, que passam a frequentar a comunidade. Muito pelo contrário, são aqueles que querem participar da comunidade, que são sempre muito bem-vindos, mas para se tornar parte dessa comunidade, eles vão ter que professar essa mesma fé. E professar essa mesma fé implica que eles terão que mudar coisas que essa fé proíbe. É simples assim. Então, a igreja recebe qualquer pessoa, em qualquer condição, para participar, para ouvir, para frequentar, recebe. Mas e para fazer parte? Eu quero me tornar membro da igreja. Aí tem que observar aquilo que a nossa profissão de fé estabelece.
E nesse caso, por exemplo, tratando-se de um casamento que seja um casamento incestuoso, ou tratando-se de uma situação que seja um casamento homossexual, a igreja, essa pessoa, enquanto ela não rever essa situação, ela não pode se tornar membro da igreja. Ela pode vir, ninguém vai recriminá-la ao sentar aqui. Nós não vamos bater palma como a nossa sociedade, infelizmente, parece querer nos nossos dias, que todo mundo bata palma e exalte relacionamentos que são, no mínimo, relacionamentos antinaturais. Essa pessoa não vai ser aplaudida aqui no nosso meio, mas ela não vai ser de maneira alguma desrespeitada, nem maltratada pela condição dela. Ela será recebida, acolhida, vai receber o amor que Cristo nos ensinou a dar a todos indistintamente, mas ouvirá, ou quando ela perguntar, ou quando ela estiver participando de uma reunião em que esse assunto for tratado, ela ouvirá a respeito desse assunto e saberá que está errada. E aí cabe a essa pessoa, ela admitir o seu erro, e aí é óbvio que isso é uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa, admitir o seu erro e conduzir-se para o conserto dessa situação, para a mudança da situação, ou negar esse ensino, recusar esse ensino, e aí ela obviamente não vai conseguir permanecer no meio da comunidade por causa disso, mas ela não sairá porque foi recriminada, ela sairá, ou ela deixará de participar por não se submeter àquilo que ela está ouvindo, ela não vai conseguir, né? E mais cedo ou mais tarde, ela, ou ela admite isso e muda, ou ela vai desistir de ouvir constantemente sobre aquele mesmo assunto. Mas é papel da igreja receber a todos e ensinar a verdade, como Paulo nos ensina, em amor. Ensinar em amor, esse é o nosso dever. Mas a igreja não faz concessões, porque a Bíblia não faz concessões. O que era casamento ilícito lá no início, lá nos dias de Levítico, continua sendo casamento ilícito hoje. Pois bem, então, esses são os casamentos proibidos. Casamentos incestuosos, casamentos com pessoas que têm afinidades proibidas pelas Escrituras, como casamentos homossexuais, isso é proibido, e a nossa profissão de fé não admite tal feito, é antibíblico, Deus odeia essas coisas e deve ser corrigido, especialmente na vida daqueles que conhecem a Cristo e que querem obedecer a sua palavra. Muito bem, vamos para o parágrafo 5º e penúltimo da confissão, e agora nós vamos tratar do assunto que é o assunto divórcio. Muito bem, parágrafo 5º. O adultério ou fornicação, cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Nós estamos falando de noivado, tá? Um adultério, uma infidelidade descoberta no período de noivado, dá à parte inocente o direito de dissolver o contrato. No caso do adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar-se com outro, como se a parte infiel fosse morta. Isso é o que estabelece a confissão de fé. Eu já quero ler junto com esse o parágrafo 6º, para depois entrarmos nos textos bíblicos. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio, a discrição das partes, o decidir em seu próprio caso. O que, no nosso contexto, é algo que as pessoas dói no ouvido pensar nisso, tá? Mas vou repetir aqui, especialmente essa última parte. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público regular, não se devendo deixar ao arbítrio e à discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Ou seja, não são o casal que legitima o processo de dissolução do casamento, mas é necessário que haja um processo público regular. Tanto um processo civil, no que diz respeito à sua documentação, quanto no caso daqueles que casaram na igreja, que casaram no Senhor, que são crentes, um processo eclesiástico, para que esse divórcio seja
legitimado. Bom, esse assunto é um assunto espinhoso e difícil de tratar. Difícil de tratar por quê? Porque não há consenso nas posições adotadas pela igreja evangélica sobre esse assunto. E eu vou apresentar para vocês as 4 principais posições hoje sobre o assunto dentro do povo evangélico, e vou defender, junto com a confissão, essa posição, que é a posição da confissão, e que é a posição adotada pela maioria das igrejas presbiterianas e das igrejas reformadas. Mas, antes de tratar desses 4 itens, me permita ler os textos aqui, pelo menos esses que a confissão traz, e depois eu vou acrescentar mais alguns, para que a gente entenda este ponto. Primeiro, o texto lá, para que vocês entendam a situação da quebra do contrato no noivado. O melhor texto que nós temos é o texto do nascimento do Senhor Jesus, quando Maria, que estava desposada, eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir. No casamento judeu, existem pelo menos 4 partes do casamento, e uma delas é esse período de desposamento. O que é o período de desposamento? É quando o casal de enamorados, eles firmam um contrato pré-nupcial chamado noivado. Naquela situação lá, eram as núpcias, né? Eles criavam esse momento de noivado ali, esse contrato de casamento antes do casamento. E aí, durante esse período, era o período que o noivo pagava lá o dote da noiva. Nesse período, para a sociedade em geral, eles já eram considerados marido e mulher. Mas o casamento ainda não tinha consumado, porque o casamento só se consumava quando definitivamente o esposo, o noivo, ia buscar a sua esposa na casa dela, trazia para suas casas e ali realizava as bodas do casamento. Era uma festa que durava ali um período de pelo menos umas 3 semanas, e durante esse período tinha uma noite especial, que era a noite que o casal iam e coabitavam juntos, e aí selava o casamento. Não tinha essa cerimônia como nós temos hoje marcada. Era uma grande festa, reunia toda a família, e no dia especial que o noivo e a sua noiva se reuniam numa mesma tenda, numa mesma casa e coabitavam, esse era o casamento. Portanto, nesse período, que é esse período do contrato aí de casamento, em que não aconteceram as bodas ainda, mas eles já estão noivos, se acontecesse nesse período aí uma infidelidade, a parte inocente poderia recusar-se a casar. Ela poderia ir lá e declarar isso, houve uma infidelidade, não quero casar. O problema é que fazer isso, você já automaticamente expunha a pessoa com quem você estava noivo, de que era uma pessoa infiel. No caso especialmente dessa situação, dificilmente essa pessoa conseguiria arrumar um casamento depois, porque você imagina, publicamente ela já foi exposta antes de casar como uma pessoa infiel. E aí você vai entender o que acontece, por que lá em Mateus, José toma uma decisão de fugir. Porque se ele denunciasse Maria, pensando que ela poderia ter cometido algum tipo de infidelidade, ela seria exposta a uma situação tão vexatória que ela não casaria jamais. Porque ela iria ser tida como uma adúltera antes de ter casado. E por isso que José, antes do anjo falar com ele toma a decisão de ir embora. Porque a ideia é que ele amava tanto Maria, e isso é tão bonito quando a gente vê esse texto, ele amava tanto Maria, que ele preferia ele praticar uma deserção, e ele ficar mal falado, do que expor a sua esposa, né, a sua mulher. Porque, mesmo que ela aparecesse grávida, como foi ele que fugiu, a ideia é que ele engravidou durante o período de noivado e fugiu. Leia, observe o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, Mateus 1, 18 a 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, que é essa coisa do noivado, com José, sem que tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava essas coisas. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Então, José, amando sua esposa e sabendo o que estava acontecendo, ele falou: eu vou embora, porque daí vão pensar que eu sou o culpado dessa coisa toda, né, e não vão. Mas daí o anjo aparece e fala assim: não, o que está sendo gerado na sua esposa é a obra do Espírito Santo, você não precisa fazer isso. Mesmo que você a ame ao ponto de levar essa má fama sobre você, mas você não vai precisar fazer isso, porque ela não foi infiel a você,
né? Mas José demonstra aqui um grande amor por ela. A ideia aqui, e a confissão de fé contempla isso, é que casamento é uma coisa tão séria que o noivado já é considerado perante as Escrituras como um contrato nupcial. Então, infidelidade no casamento, nos tempos bíblicos, nos tempos lá de Jesus, na plenitude dos tempos, e para qualquer cristão, noivado é um casamento. E a infidelidade no noivado é considerada uma traição. E é passivo de divórcio. Não é na lei civil, porque você não estabeleceu em um contrato civil. Mas religiosamente, no âmbito eclesiástico, houve sim uma separação que é considerado um divórcio. Os tempos são diferentes, hoje existe uma realidade sobre namoro muito diferente, completamente diferente do que era naquele tempo, mas ainda assim o princípio permanece. O casamento é tão sério que ele já existe para os que são crentes antes dele se consumar. Muito bem, então essa é a primeira parte do parágrafo lá da confissão, que fala sobre os noivos. E aí os outros textos agora eles falam sobre a questão do adultério daqueles que já são casados. Marcos 5, versos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Jesus está citando aqui uma interpretação que os escribas, os anciãos, faziam da lei. E a interpretação é que aquele que repudiar sua mulher deve lhe dar carta de divórcio, deve liberar ela. Aquele que não quiser mais sua mulher, eu vou falar mais para frente um pouco sobre essa questão do repúdio. Jesus vai e diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Ou seja, você não quer mais sua esposa, você a largou, abandonou. Os anciãos diziam: é fácil, dá uma carta de divórcio, está resolvido. Jesus diz: não é assim não. Quando você faz isso, você coloca a sua mulher numa situação de adultério, de possível adultério, porque a hora que ela adquirir um novo casamento, ela estará praticando adultério, e a pessoa que se casar com ela também, às vezes sem saber. E não apenas isso, olha o que Jesus diz, ele continua: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Então Jesus agora inclui o marido e diz: olha, não é só a mulher que você repudiou que está exposta ao adultério, e quem casar com ela também, mas você, se você casar, você comete adultério. Olha como isso é sério. Romanos 7, 2 a 3 é um texto que nós estudamos aqui na quinta-feira, que fala que a única coisa que cessa o compromisso matrimonial é a morte de um dos cônjuges. Veja o que é dito. Ora, a mulher casada está ligada, e aqui Paulo está usando um exemplo, tá? Ele não está tratando desse assunto, mas ele está falando, usando esse exemplo da relação matrimonial para falar da nossa relação com a lei de Deus. Que esse contrato nosso com a lei de Deus, ele só cessa se eu morrer. E é por isso que quando ele fala sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus, diz que se morremos com Ele também ressurgimos. Se morremos com Ele, o nosso contrato com a lei encerra. E é isso que ele está usando aqui o casamento como exemplo, para mostrar que a nossa relação com a lei é uma relação de mesma proporção do relacionamento entre um homem e uma mulher. Você só encerra isso se um dos cônjuges morrer. Veja o que ele diz. Romanos 7, 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Mais um texto. 1 Coríntios capítulo 7, 15, depois eu vou ler mais versos desse, mas por hora eu vou ler apenas o versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Paulo está tratando do caso em que um dos membros da família se converte a Cristo Jesus, e a outra parte não quer saber, não quer viver, e não quer nem inclusive viver com a pessoa
que foi convertida a Cristo. E aí Paulo diz, olha, eu digo isso a vocês, não, o Senhor, ele fala assim, olha, existe uma lacuna, não tem um preceito bíblico para isso, mas com base em tudo aquilo que eu sei, e lá no final ele vai falar, e eu aconselho vocês a fazer isso, porque o Espírito de Deus está em mim, ou seja, ele fala assim, ó, orientado e iluminado pelo Espírito Santo, eu concluo o seguinte, que a mulher que se converteu a Cristo e o marido não, e o marido não quer mais viver com ela vai ter que aceitar essa situação de divórcio, que se divorcia, não vai começar uma guerra, não vai ficar lá sendo espancada, humilhada, destratada pelo marido, porque ele não a quer mais por causa da fé. Então, que fique livre. E aí ele considera que essa situação é uma situação em que esse marido é como se ele tivesse morrido. E aí ela fica livre para casar de novo, o mesmo com o homem, né? Apenas um exemplo usando a mulher, mas Paulo fala disso, eu vou ler o texto completo para vocês daqui a pouco, ok? E ainda, Mateus 19:6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus o ajuntou, não separe o homem. Lembra que o princípio maior, o princípio mais forte, é o princípio do preceito que estabeleceu a vida conjugal. Nós fomos feitos no casamento uma só carne, e aquilo que Deus uniu então, que o homem não faça nenhum tipo de ataque a isso, não separe o homem. Bom, esses são os textos que a confissão de fé traz, mas são esses os únicos textos que tratam sobre o assunto na Bíblia? Não, não são, tem vários outros. E aí eu quero convidar vocês para que a gente observe as 4 posições, e aí nós vamos ver os textos que são usados para a sustentação dessas posições, especialmente da nossa, que é essa posição da confissão de fé, e eu vou resumir essas posições para vocês, inclusive a da confissão de fé, para ficar claro. São 4 posições sobre divórcio nos nossos dias, tá? Divórcio e novo casamento. A primeira posição, que é uma posição mais radical, é que divórcio não e novo casamento também não. Essa é a posição mais rígida e é a posição que tem que faz uma interpretação desses mesmos textos que nós vamos ler aqui, que faz a interpretação mais afinada com os textos, sem levar em consideração contexto social, contexto cultural de nenhuma sociedade. Divórcio não, novo casamento não. Segunda posição, divórcio sim, novo casamento não. Então a primeira é divórcio não, casamento não. Novo casamento não. A segunda é divórcio sim, novo casamento não. Dizem, olha, existe sim nesses textos base para divórcio, no caso de adultério e no caso de deserção. Terceira posição, que é a posição da confissão e que é a posição que a maioria das nossas igrejas adota. Divórcio e novo casamento por causa de adultério e deserção. Então, divórcio sim, em caso de adultério e deserção, e novo casamento daqueles que foram a parte inocente no adultério ou na deserção. Ou seja, daqueles que se mantiveram fiéis e daqueles que foram repudiados. Nesse caso, pode haver divórcio e pode haver novo casamento, e somente nesses casos. E a posição, que é a posição mais aberta, que infelizmente existe uma quantidade quase que majoritária, que adota esse princípio porque não consegue ir contra o próprio contexto do nosso tempo. Divórcio sim e novo casamento sim, sobre várias circunstâncias, e aí cada caso vai ser avaliado distintamente, individualmente. Tá? A posição da nossa igreja é essa posição da confissão. A Bíblia, e tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, esses mesmos textos que por alguns são encarados de forma muito radical, esses mesmos textos, eles estão amplamente amparados pelo contexto das Escrituras, de que existe sim possibilidade de divórcio, e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo você tem possibilidade disso, embora não seja o aconselhado, embora não seja o conselho, e embora não seja o princípio maior. Porque Jesus sempre, quando ele vai tratar do assunto, como ele foi inquirido lá, quando chegaram para ele, disse, olha, Moisés deu carta de divórcio. Daí Jesus vai dizer, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Não é porque Deus legitima isso, Deus aceita isso, e Deus já abriu essa exceção. Deus estabeleceu um princípio, né? Por isso deixará o homem pai e mãe,
e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aí Jesus completa: e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o princípio. Esse é o princípio do matrimônio e da vida conjugal. Ah, mas por que existem essas exceções dadas lá por Moisés, e aqui o apóstolo Paulo, junto com o Senhor Jesus, eles vão contemplar situações? Ele fala: olha, não tem conserto para esse negócio. Vai ser ruim de qualquer jeito, porque você vai ter problema para todos os lados. Mas por causa da mesma dureza de coração, essas coisas continuam sendo possíveis. E a igreja, nesse mundo de pecadores, ela vai ter que lidar com essas coisas que não são aconselháveis, mas elas são possíveis. Por quê? Porque elas são irremediáveis. Como é que eu vou lidar com a situação de um irmão que é verdadeiramente crente, mas já passou por uma situação dessa? Como é que eu vou lidar com uma situação, por exemplo, de uma irmã que é crente está sendo espancada pelo marido em casa, que não é crente? Ou talvez até por um que se diga crente. Eu vou deixá-la lá obrigatoriamente por causa de um princípio, de uma lei que o próprio Senhor Jesus, ele diz que existe essa concessão. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho maneiras de tratar esse assunto de forma bíblica e coerente, que é o que nós vamos tentar entender aqui e aprender nesta manhã. Então vamos lá. Primeiro o princípio, né? Gênesis 2, versos 18. Não é bom que o homem esteja só. 21 a 25, Deus faz uma mulher para Adão, uma auxiliadora idônea. Adão veio e fala: olha, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e vou chamá-la de varoa. E aí o Senhor diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a mulher, se tornam os dois uma só carne, e os dois ali passam a viver indissoluvelmente juntos. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4, diz assim: se um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e casar-se com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que ela foi contaminada, ou seja, ela entrou numa outra relação com outro homem, pois é abominação perante o Senhor. Ou seja, esse texto está aqui para mostrar, você percebe a complicação que é isso? E nós vamos ver lá em Hebreus que o matrimônio e o leito matrimonial é considerado sagrado, é santo diante do Senhor. Esta união é uma união de corpos feita diante do Senhor. Quando existe algum tipo de distorção nisso, seja por impureza sexual, ou seja por deserção que provocou um novo casamento para a parte inocente, você não pode desfazer essas coisas, porque ao desfazer essas coisas, você contamina aquilo que deveria ser santo. Ou seja, é uma instituição divina que não pode ser profanada pelo homem. O casamento é isso. O matrimônio é uma instituição divina, é um pacto com Deus. E então nós não podemos contaminar isso que Deus fez santo. Esse é o princípio do Antigo Testamento. É um princípio inamovível. Deus estabeleceu, o matrimônio é coisa santa, família é coisa santa, abençoada por Deus, instituída por Deus, e é entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e um homem, não é entre uma mulher e uma mulher, não é entre um homem e seu parente consanguíneo, é entre um homem e uma mulher, e os dois se tornam uma só carne, e isso é indissolúvel. A maldade do homem, a sua dureza de coração, provocou várias situações em que Moisés, para que o povo não se mate, concede carta de divórcio, por causa dos corações duros. No Novo Testamento, Jesus vem lá e fala assim: vocês estão dando carta de divórcio por qualquer motivo, que é o que ele faz lá no capítulo 5. E não é assim, porque o que Deus uniu, não deve separar o homem. E aí Jesus, e nós vamos ver os textos, vai ser questionado de forma ainda mais profunda sobre esse assunto, e Jesus vai dizer: olha, se acontecer uma situação de adultério, a parte inocente, e aí ele vai explicar esse assunto para nós, e nós vamos seguir essa explicação. Mas vamos, por enquanto, observando texto a texto. Lá no final do Antigo Testamento, Malaquias 2,16, está disciplinando o povo por causa das suas relações infiéis. Ele diz:
Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Mateus 5, 31 e 32, nós lemos, que é o texto que Jesus ensina que não adianta você querer dar carta de divórcio por qualquer motivo, porque não é assim que funciona. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, mas é o seguinte: se você repudiar a sua mulher, der carta de divórcio para ela, se ela vier a adquirir um outro casamento, ela estará numa situação de adultério, e quem casar com ela também. E você, se casar novamente, estará numa situação de adultério, e quem casar com você, desavisadamente, também estará numa situação de adultério. Veja que Jesus não afrouxou, muito pelo contrário, ele estreita esse assunto, ele dificulta ainda mais. Por isso que a igreja não pode facilitar, ela tem que seguir o princípio de Jesus. Vamos lá agora para os textos em que Jesus aprofunda o assunto. Marcos 10, de 2 a 12. Prestem bastante atenção. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 2 a 12. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher, ou seja, deixar sua mulher, por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu. Veja a diferença, eles falaram: por que Moisés mandou? Não, é por isso que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, olha aí, vamos ver a mudança aqui. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar, olha lá, agora Jesus, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, por causa do adultério, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, olha, você abandonou sua mulher por qualquer outro motivo que não seja adultério, se você se casar de novo, você comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, olha o que eles disseram: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha só, Jesus, então se é assim, é melhor a gente não casar. Olha a maldade do coração do homem. Porque, em outras palavras, Jesus falou assim: olha, vocês não vão sair de um casamento por qualquer motivo. E aí, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é assim: casamento é um ministério. É um ministério. E Paulo, inclusive, vai insistir nisso. Porque é fato que algumas pessoas não nasceram para o casamento. Algumas pessoas não nasceram para casar. Por quê? Porque elas não estão dispostas a viver esse ministério, que é um ministério, viver casado. Vai exigir muita resiliência. Vai exigir que você abra mão de muitas coisas. Vai exigir um novo aprendizado, uma nova forma de viver. Então os discípulos tiraram a conclusão correta. Os discípulos falaram assim: bom, então peraí. Então tem gente casado desavisadamente, que não podia viver casado, porque não dá conta do negócio. Vamos continuar? Vou repetir: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. Que conceito? O matrimônio. Jesus mesmo disse isso: nem todos são aptos, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, primeiro ponto aqui: por que tem muito divórcio nos nossos dias? Porque tem muita gente que não tem condição de viver casado, casando. E é por isso que tem muito divórcio, entre outros motivos. Vejam só:
Porque, e aí Jesus vai dar um exemplo de gente que não poderia viver casado. Jesus diz, porque há eunucos de nascença. Quem são esses eunucos de nascença? E aqui ele está se remetendo a um público masculino, né, que são esses fariseus. Ele está dizendo, tem homem que não nasceu talhado para casar. Tem homem que ele não tem nem o libido, e ele nem tem a disposição para isso. Ele nasceu disposto a viver sozinho. Ele nasceu com uma personalidade, com uma natureza que ele prefere seguir a vida dele. E isso não é pecado. E isso daqui não é antinatural. A pessoa pode viver. Inclusive o apóstolo Paulo fala assim, olha, e você vai poder se dedicar muito mais ao ministério, porque quando você casa, você tem que se dedicar à sua esposa. E juntar as duas coisas é bem difícil. Você não vai conseguir dar todo o tempo para o ministério que uma pessoa solteira poderia dar. Então, Jesus está dizendo, olha, há eunucos entre vocês, eunucos de nascença, gente que nasceu numa disposição de viver sozinho. Ao desenvolver, ao passar dos anos, essa pessoa vai percebendo que ela não quer estar numa relação conjugal. Ele continua, há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, eram aqueles que eram separados pelos governadores, pelos reis, pelos imperadores, e eram feitos eunucos. Eles eram submetidos a um processo em que lhes tirado as partes que lhe dariam condição de ser um homem, efetivamente cumprindo o papel de homem dentro de um relacionamento conjugal. Então os reis faziam o quê? Os reis tinham lá seus haréns, né, tinham suas esposas, e o rei não ia colocar lá, né, o cabrito para cuidar da horta, né? Então os reis faziam o quê? Iam lá, né, e faziam lá uma operação no sujeito e transformavam ele num eunuco. Aí ele podia cuidar lá das princesas, né? Podia cuidar lá das mulheres do rei, que ele não ia fazer nada mesmo. Então, esse homem pode adquirir um casamento? Ele pode entrar num relacionamento matrimonial? Ele não pode. Porque ele não vai cumprir a parte pactual dele dentro do casamento. Ele não pode. Então Jesus está dizendo, há eunucos de nascença, há outros que foram feitos pelos homens, assim, eunucos, e há outros, veja o que ele diz, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E ele está dizendo, olha, e há outros que nasceram funcionando perfeitamente, tudo funciona ok, mas eles optaram que eles gostariam de dedicar a vida dele inteiramente para Deus, para o serviço do reino de Deus, para a proclamação do reino de Deus, e por isso eles falam, eu não vou me casar, porque se eu for me casar, eu terei que cuidar da minha esposa, eu terei que cuidar dos meus filhos, e isso vai me tomar um tempo enorme, quase que a totalidade do meu tempo, eu não vou poder dedicar ao reino de Deus. E eu não quero isso, eu quero viver para esse propósito. Ou seja, Jesus dá 3 classes de homens aqui que não devem se casar. Esses homens não devem. Por quê? Porque eles não estão aptos para isso. Por outro lado, Jesus fala que as pessoas que são aptas a admitir isso, que admitam. Jesus está dizendo para aqueles homens, se vocês reconhecem isso, que bom, reconheçam, admitam isso e ponto final, siga a vida de vocês. Mas não entre num casamento para depois repudiar a esposa de vocês e dar carta de divórcio. Vamos lá. Mateus 19, versículos de 3 a 9, texto correlato. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar Jesus sobre esse assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro,
comete também adultério com esse. Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Portanto, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem esta informação e repetem esse ensino de Jesus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 16, e depois de 39 a 40. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Ou seja, é bom que o homem fique só, seja solteiro. Mas, se ele não conseguir se manter puro nessa condição de solteiro, é melhor que ele se case e tenha a sua esposa, ou no caso da mulher, que tem o seu marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Quais são essas dívidas? São as obrigações que vão desde as obrigações íntimas, sexuais. A mulher não pode se negar às relações com os homens, com o seu marido, né, com o homem, e nem o marido se negar a manter suas relações com a sua mulher. O corpo de um pertence ao outro. Quais são as demais obrigações? A obrigação do cuidado, que a gente fala bastante sobre isso aqui. Marido, amar vossa mulher. A esposa, seja submissa à direção do seu esposo, ele é o cabeça do lar, ele é responsável pela sua proteção, e ele, assim como Cristo, ele deve sacrificar-se por você, para demonstrar o amor tão profundo que ele tem por você, que inclusive ilustra o amor de Cristo pela igreja. E a mulher se submete a Cristo, assim ela faz por devoção, por amor e também por obediência à palavra de Deus. Isso demonstra temor a Deus e é exemplo da submissão da igreja para com Cristo. É assim que deve funcionar. O texto diz, continua: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então nada daquela conversinha de dor de cabeça. Esquece a conversa de dor de cabeça, né? E põe lá uma cartela de Advil em cada um dos criados mudos, deixa lá do lado, que alguém fala dor de cabeça, eu tenho um remédio melhor, mas se o meu remédio não te agrada, tem Advil aqui, você pode, eu não estou ganhando nada do Advil para fazer propaganda, tá? Porque é bom. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não é o assunto aqui, mas está dentro. O marido e a mulher, eles devem entender uma coisa, que biologia, contra a biologia, você dificilmente vai vencer. Então é o seguinte, a mulher que priva o marido da sua intimidade, ou o marido que priva a mulher da sua intimidade, está colocando o outro numa situação de tentação. Por quê? Porque dentro da relação conjugal, você inicia um processo em que você se torna absolutamente dependente, o que é natural do ser humano, dessas relações, desse complemento. Então, quando uma das partes priva a outra, ela está expondo a outra a uma situação de tentação. Numa sociedade como a nossa, que trabalha e que se aproveita extremamente dessas necessidades que são biológicas de cada um de nós, é extremamente perigoso e é extremamente tentador você colocar uma pessoa, o seu cônjuge, numa situação de privação de sexo, de privação de intimidade. E nós não devemos apenas cuidar disso, mas cuidar também que sejamos atraentes um ao outro. Tem gente que casa e larga a mão, fica desmazelado. Eu não sou o Cláudio Duarte que fica fazendo as piadinhas com essa história, né? Nem vou tentar ser porque eu não sou engraçado. Mas assim, a gente precisa entender, e ele fala coisas assim no meio da brincadeira, dando risada, mas que são a mais pura verdade. A esposa começa lá na noite de núpcias, lá com um baby doll, coisa mais linda, de seda, aquela coisa tudo, e aí com 20 anos de casado, está usando camiseta de político de noite para dormir. Não dá, né?
Bolsonaro, né? Põe lá no peito, lá, tem condição, né? Lula, né? E 2 dedinhos lá. Como é que você vai ir para a cama com alguém vestindo uma camiseta, né? Depende do seu gosto aí, né? Seja do Lula, seja do Bolsonaro, não dá. A camiseta do prefeito, né? Vote José Francisco. Tá, né? Marido, né? A samba canção rasgada. Não tem condição, gente. Então, assim, tem que pensar, né? Pensar em tudo, né? Que a gente, numa relação conjugal, eu devo nutrir, né? Nutrir esta relação de namorado, de alguém que atrai, né? Leia Cantares, você vai ver que há beleza. E a beleza não está necessariamente associada à idade, mas está associada ao fato de que quanto mais eu convivo com a pessoa, mais eu sei o que essa pessoa gosta. E eu posso investir nisso. Para quê? Para a saúde dessa relação. Não apenas no que diz respeito ao diálogo, à comunicação, não apenas no que diz respeito ao companheirismo, né? Ao estar presente, ao cuidado físico com as questões que são questões domésticas, mas inclusive com as questões íntimas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das coisas em que eu falo sempre, a gente precisa cuidar, questão da sua saúde física, né? De você manter uma saúde. Não se entregar, por exemplo, à obesidade. É uma coisa que acontece muito com os casais. Casa e daí, olha, eu sei porque eu passei por isso. Você casa, você larga a mão, não tem mais a mãe para falar não, né? E antes que a sua esposa comece a falar mão para você, você já estabelece um sistema. E o sistema é o quê? Olha, existem alguns corredores do mercado que ninguém me priva de passar por lá. Eu vou passar e vou pegar. E aí o argumento é justo. Minha mãe nunca deixou eu ir lá. Agora que eu estou casado, eu mando na minha vida, eu posso. E aí o cara em 5 anos está uma bola, né? Antes que vocês me chamem de gordofóbico, eu tenho espelho em casa, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Mas a gente tem que manter o mínimo. E eu tento me esforçar, e eu sei que muitos aqui tentam também. E se a gente não se esforçasse, imagina como seria, né? Se eu não saísse lá de sábado para pedalar com vocês, pelo menos uma vez na semana, imagina a tragédia que seria, né? Minha esposa, obviamente, não ia me abandonar por isso. Mas ia interferir de alguma maneira? Ia, com certeza. Tá? E para quem tem dúvida e acha que não, eu afirmo para vocês, interfere sim. Tá? Então, eu aconselho a vocês que são casados e aqueles que vão casar, lembre disso, né? O meu corpo não é mais só meu, é da minha esposa. E ele precisa continuar sendo atrativo, né? E isso não tem a ver com beleza física, mas isso tem a ver com o cuidado que eu vou ter ao longo dos anos, para que essa atração ela continue a existir entre o casal. Porque veja bem, eu vou ser um pouco, talvez chocante aqui, especialmente as meninas, as moças, as mulheres e jovens esposas. Às vezes você não dá muita importância para isso, mas a secretária, o secretário, a colega, a amiga de trabalho do seu marido, ela dá importância para isso. Tá? Então você fica lá usando a camiseta lá do político na hora de deitar, mas no outro dia, quando seu marido estiver no escritório dele trabalhando, vai aparecer uma dona lá, vestida de um jeito que o seu marido não vai conseguir ficar pensando em futebol na hora que ele vê a secretária. E daí depois fala, pastor, não sei o que aconteceu com o meu casamento. É óbvio que nada justifica a infidelidade, nada justifica. Mas é muito fácil de explicar como uma pessoa é tentada para cair em infidelidade. É fácil de explicar. E às vezes o problema começa com uma falta de cuidado nessa área dentro da própria casa. E a gente tem que falar, porque se a gente não fala, depois a pessoa vai vir contar no escritório, ô pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Perdi meu marido, né? Vamos voltando aqui. O nosso assunto é divórcio. E aí vamos lá. Então Paulo fala que o meu corpo pertence à minha esposa, o corpo da minha esposa pertence a mim, e não é bom que a gente se prive um do outro para que Satanás não tenha oportunidade para causar incontinência. Vamos lá, continuando. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Paulo está dizendo, eu queria que todo homem fosse como eu, sozinho.
para pregar o evangelho, ele queria todo mundo espalhando o evangelho pelo mundo inteiro. Mas Paulo está dizendo, mas eu sei que não é assim. Né? Alguns podem ter essa concessão, mas não é o caso de todos. E aí ele vai explicar, aos solteiros e viúvos, digo que lhes seriam bons se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E ele vai, ora, aos casados ordeno, não eu, olha só, presta bem atenção nesse jogo que ele vai fazer aqui. Aos casados ordeno, não eu, não sou eu, Paulo, que estou dizendo isso, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Veja que ele mudou agora. Né? Ao mais digo eu, não o Senhor. Ou seja, aqui ele está dando um conselho. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não o deixe. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Agora vamos lá no finalzinho, no 39. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Para quem acha assim, olha, mas Paulo está falando a opinião dele. Eu falo, segundo a minha opinião, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Eu penso que a minha opinião também é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Vamos aos pontos que foram colocados nesse texto. Quando Jesus fala sobre divórcio, as situações que são colocadas, lembrando lá daquilo que Moisés fazia, era o divórcio em duas circunstâncias. Uma situação de adultério, e nesse caso, nós vamos tratar desse ponto aqui. Era uma situação de adultério, e nesse caso a situação de adultério, o homem ou a mulher que foram inocentes nessa situação de adultério, eles podem pedir divórcio. É lícito que peçam divórcio e é lícito que eles se casem. A parte culpada, não é lícito se casar novamente. Se casar, a pessoa com quem ela se casa entrará numa situação de adultério e ela continuará praticando o adultério. Essa pessoa. No caso de deserção ou repúdio, o que é deserção ou repúdio? É quando há abandono, e às vezes o abandono acontece dentro da casa. O que pode ser considerado um abandono? Separação de corpos. Total abandono das questões domésticas, as responsabilidades da casa. O marido não cuida mais de trazer o alimento, de sustentar a casa, de pagar as contas, de cuidar dos filhos, de ajudar. O marido simplesmente se torna ali um agente independente, livre, sozinho, não tem responsabilidade com nada. Isso é deserção. O que é considerado deserção também? Quando o marido bate na mulher, espanca a mulher. Não houve separação de cama, não houve separação litigiosa no cartório, nada, mas o marido continua dentro da casa, mas espanca a mulher. A mulher pode denunciar o marido e deve denunciar. Mas antes de denunciar, se for no caso de um homem crente, aliás, que tenha o nome de crente, antes de vir denunciar para o pastor, faça o favor de passar lá na delegacia e fazer uma denúncia lá, Lei Maria da Penha. Porque seja crente ou não seja crente, bateu na esposa, tem que ser tratado pela polícia. Primeiramente pela polícia. E depois vai ser denunciado na igreja. A igreja vai abrir um processo disciplinar contra essa pessoa. Ela será disciplinada e ela será excluída da igreja. E depois que isso acontecer, está autorizadíssimo o divórcio. E essa pessoa repudiada, que inclusive apanhava do ex-marido, ela está livre para casar de novo? Está, porque perante a lei e diante do princípio bíblico, é como se esse marido tivesse morrido. Ela pode casar-se novamente.
Terceiro, a possibilidade do divórcio e novo casamento. É quando um dos cônjuges se converte e o outro, que é incrédulo, não aceita conviver por causa da fé. Por quê? Porque Paulo diz, olha, se o irmão tiver um esposo, uma esposa incrédula, ou a irmã tiver um esposo incrédulo, e esse consentir em viver casado com você, a despeito da sua fé, continue, para a pureza dos seus filhos, por amor a eles, continue, porque não há garantia de que o seu esposo ou a sua esposa incrédulos serão convertidos, você não tem garantia sobre isso, Paulo mesmo afirma. Se, no entanto, esse marido ou essa esposa incrédula não aceitar conviver com você por causa da sua fé, então o texto diz, então você é chamado, Jesus nos chamou à paz, você não é obrigado a viver um inferno por causa da sua fé, Jesus nos chamou à paz. Então, esse marido incrédulo, ele não quer mais viver com você, ele não aceita você, ele não aceita a sua fé, e ele te propõe divórcio, você pode aceitar? Pode aceitar. E para você, fica ainda lícito entrar num novo casamento? Fica. Isso é o conceito bíblico. E esse é o princípio que nós aprendemos e que nós seguimos, que é o princípio adotado pela Confissão de Fé. Pastor, mas essas 4 posições, significa que todos esses textos que nós lemos, eles dão base para essas 4 interpretações. A confissão de fé e a nossa igreja, ela adota a terceira posição, que é divórcio por conta de adultério, deserção, ou no caso, quando o marido incrédulo abandona a esposa por causa da sua fé, ou vice-versa. A mulher incrédula abandona o marido por causa da sua fé. É possível divórcio? É. É possível, nesses 3 casos, novo casamento? É. Pastor, e divórcio consensual? Divórcio consensual, dentro da igreja presbiteriana, ele é passivo de disciplina, e o casal que divorciou consensualmente, dentro da igreja presbiteriana, não vai conseguir casar-se novamente, porque esse novo casamento é considerado adultério. Porque para aquilo que nós entendemos do que a Bíblia estabelece sobre esses princípios, não há na Bíblia margem para divórcio consensual. Aí nós caímos lá no parágrafo 5º da confissão, quando nós lemos, no parágrafo 4º, quando nós lemos sobre aquilo que a nossa sociedade legaliza, mas a Bíblia não. Então a nossa sociedade legaliza o divórcio consensual? Legaliza. As Escrituras reconhecem? Não, não reconhecem. Pode falar. Esse é o nosso fechamento, né? Como que a palavra de Deus lida com situações dessas que são proibidas, mas isso aconteceu antes da conversão ou antes da pessoa saber dessas coisas? Aí nós vamos lá no texto que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e o Senhor nos chamou à paz. O Senhor nos chamou à paz. E aí nós vamos ver, e a gente pode adotar muitos textos bíblicos, como o apóstolo Paulo nos falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas passaram. Qualquer uma dessas circunstâncias proibidas nas Escrituras que tenha acontecido antes da sua conversão, no ato da conversão, eu tenho que lembrar que a obra que Cristo realiza em meu favor, ela cobre todos os meus pecados. Ponto. Bom, em relação à salvação, a obra de Cristo é suficiente para cobrir todos os meus pecados. Bom, e quanto à minha prática de vida, você não pode cobrar de alguém que não conhecia. Mas a partir do momento em que você passa a conhecer, você é convocado a viver uma nova vida, você é uma nova criatura. Então, aquilo que ficou para trás, você não tem como voltar no passado e consertar. Aliás, se você tiver como, melhor ainda. Mas se você não tem como consertar, você não vai ficar impedido de se tornar membro de uma igreja. O seu novo casamento não vai ser um casamento que vai, vamos dizer assim, provocar a ira de Deus sobre você pelo resto da vida. Por quê? Porque você divorciou consensualmente antes da conversão, aí você casou novamente antes da conversão, e aí você
se converteu, você foi convertido, você e sua esposa. E aí? E agora? Bom, e aí é por isso que nós somos salvos pela graça e não por méritos. Porque se fosse por méritos, numa situação dessa, eu não tinha como nunca ser salvo. Tá? E a mensagem do Evangelho, para todos nós, inclusive nós casados, e especialmente para aqueles que foram arrebentados com uma história de divórcio, de separação, de traição, e de todas essas coisas que podem acontecer no casamento, a mensagem do Evangelho para todos é que Cristo veio para nos salvar desse mundo em ruína, dessa história trágica, que é a história de muita gente. Então veja, não há impossíveis para Deus nesse aspecto. Agora, os princípios que nós estamos estudando aqui, Bruno, é importante que você entenda isso, e todos, o princípio que nós estamos estudando aqui é o princípio para a vida do crente. Então veja, o povo de Deus não pode ter essas condutas que são proibidas aqui. Mas eu não posso exigir de alguém que é convertido a Cristo Jesus, que ele tenha uma conduta anterior à conversão dele, de acordo com o princípio bíblico. Se já há dificuldade para aqueles que são convertidos obedecer isso, imagine os que não são, os que não conheciam, os que não sabiam. Então eu tenho sempre que entender isso, né? E quando Cristo ele me redime, né, nas regiões celestes, ele redime a minha história também. Então ele será o Deus da minha casa, mesmo que essa minha casa ela tenha surgido num contexto de total infração da lei. Ele será o Deus da minha casa. Agora, o que eu não poderei é perpetuar coisas que o Senhor odeia e proíbe. Por exemplo, vamos lá, pegando esse mesmo exemplo seu, mas saindo de um casamento lícito. Casamento lícito, lembra sempre, é um casamento heterossexual, é um casamento monogâmico e um casamento indissolúvel. Bom, tive uma tragédia no meu passado, mas o Senhor consertou a minha vida. Eu estou num novo casamento, mas é um casamento entre um homem e uma mulher. Este casamento é monogâmico, não estou casado com 3 mulheres ao mesmo tempo, é monogâmico. E agora eu tenho a fé em Cristo Jesus e sei que esse casamento é indissolúvel. Toca a vida. Toca a vida. Vamos pegar uma outra situação. O camarada, ele não tinha Deus, não conhecia Deus, inflamado pela cultura do nosso tempo, ele entrou numa relação homoafetiva. E aí ele descobriu que dá para entrar numa relação a 3. Como essa história ali de Londrina, lá, que tem 3 pessoas casadas lá, legitimadas num cartório. Aí acontece uma conversão. E aí? Bom, o Senhor me perdoa de todos os meus pecados. A obra de Cristo na cruz e a ação do Espírito Santo regenerador no meu coração, ela me concede o perdão completo dos meus pecados? Sim, perfeito. Mas e agora? Não, pastor, mas agora já tenho os laços, quero continuar. Não, não vai. Sabe por que não vai? Porque o Espírito Santo, e nós estamos vendo isso lá em Romanos 8, o Espírito Santo dentro do meu coração, ele dirige a minha vida. Eu não sou mais guiado pela minha natureza carnal, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus que estabeleceu os critérios do casamento. O que vai acontecer? Com essa relação que é espúria, ela vai necessariamente ter que terminar. Ela vai ter que encerrar. Ah, mas eu não tenho interesse nenhum de me casar com a mulher. Bom, aí você lembra o que Jesus disse, tem alguns que não nasceram para o casamento. Mas e as atrações? E aí é algo importante para a gente considerar. Existem realmente pessoas que por uma situação de como foi criado, por alguma experiência indesejável, ou porque já nasceram eunucos, tem uma tentação muito grande com outras pessoas do mesmo sexo? Existe? Claro que existe. Se eu falasse que não existe isso, eu estaria, obviamente, indo contra a realidade que a gente encara na sociedade aí. Existe. Claro que existe. Qual que é a diferença entre essa situação na vida de um crente e na vida de um não crente? O não crente, ele é guiado pela sua própria natureza carnal. Então ele vai em busca daquilo que ele supostamente acha que vai trazer felicidade para ele. Ele anda em busca, né? A gente ouve essa frase o tempo inteiro, né? O mais importante para mim é ser feliz. Eu não me importo com o que os outros vão falar. Isso é uma pessoa guiada pela natureza carnal.
Mas e o crente verdadeiro? Às vezes um menino que cresceu dentro da igreja, ou alguém que foi convertido e veio de uma situação dessa, ele é guiado por quem? Ele é guiado pelo Espírito. A carne dele deseja uma coisa, mas o Espírito Santo notifica a ele dentro da sua alma, nas suas entranhas, que aquilo é pecado. Então o que ele vai viver? Ele vai, ao longo da vida, experimentar uma luta de resistência quanto aos apelos da sua própria natureza terrena, que precisa ser mortificada. E então essa pessoa, ela talvez não consiga entrar num relacionamento heterossexual, mas também por causa da direção do Espírito Santo que a guia, não permitirá que ela viva numa relação que seja proibida pela palavra de Deus, e ela vai ser um desses que Jesus falou aqui, que são eunucos. Por amor a Cristo, por obediência a Deus, e capacitados e fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, eles vão travar ao longo da vida inteira essa batalha no coração deles, e vão resistir. E sobre isso eu aconselho vocês que leiam um texto, que para mim é o melhor texto que tem sobre esse assunto até agora. É uma carta que o reverendo Augusto Nicodemos, ele escreve supostamente para uma pessoa que lhe pediu conselho sobre isso, porque tinha atração por pessoas do mesmo sexo. Você vai encontrar facilmente isso na internet. Você busque lá uma resposta a um pedido de aconselhamento de um homossexual. Então você vai ler. E é uma carta extremamente sóbria, que ele diz, é fato, existe isso entre nós? É claro que existe. E a igreja, ela tem que entender isso, é uma luta, como tem gente que tem luta na área do sexo, homem ou mulher, que um marido ou uma esposa é pouco. E a pessoa vai viver uma luta com aquele assunto. Se ela for crente de fato, é óbvio que o Espírito Santo vai guardar, vai dirigir, mas ela vai sofrer com esse assunto. E ela vai ter que criar um sistema de freios, para que ela não caia em tentação. Assim como tem gente obcecada por dinheiro, por poder. E o Espírito Santo vai pôr freios. E aí você tem que saber que se eu me afasto de uma vida de oração, se eu me afasto da igreja, se eu me afasto da palavra, o que acontece? Eu vou perdendo a plenitude do Espírito, e a minha natureza pecaminosa, ela vai criando músculos. E aí eu vou ter uma situação, um problema. Tá? Então, a gente precisa lembrar, para aquilo que aconteceu antes, a graça, ela cobre todas essas coisas. Mas o que eu vou viver a partir de agora, eu tenho que lembrar. Se eu realmente passei por uma conversão, o Espírito veio habitar no meu coração. Eu não estou mais sozinho nessa luta. E se é uma coisa que é proibida, o Espírito Santo vai me capacitar para que isso seja corrigido e para que eu viva dentro daquilo que é aprovado. Se é uma situação em que eu já estou dentro de algo que a Bíblia permite, então eu vou continuar daqui para frente, vou passar uma borracha no que ficou para trás e vou seguir em diante. Uma vez um casal de amigos, a esposa chegou e um pastor, especialmente daquela linha que eu citei para vocês, que é divórcio não e novo casamento não, ele pregou um sermão muito duro na igreja. E nesse sermão ele dizia o seguinte: olha, se você já teve uma relação sexual com uma pessoa, com a primeira pessoa com quem você teve uma relação sexual, você se casou com essa pessoa. Porque casamento no Antigo Testamento, olha só, casamento na cultura dos hebreus é a primeira relação sexual. Passou algumas semanas, um casal me procurou e falou: pastor, nós estamos com um problema grave. Porque assim, quando nós nos casamos, o meu marido, por exemplo, ele era virgem. Mas eu não. E eu já tinha tido, eu não era crente, eu já tinha tido várias relações com outras pessoas. E agora, nós vamos viver em adultério pro resto da vida? Tá vendo o perigo quando a gente tira algumas conclusões, assim, radicais e taxativas, sem levar em consideração o contexto maior, não da nossa cultura, mas o contexto maior do Evangelho. E aí eu tive que explicar para eles exatamente o que eu estou explicando para vocês aqui hoje. Olha, Cristo veio redimir minha vida, e Ele me redime do meu passado. Basta que você olhe a linhagem do Senhor Jesus, você não vai encontrar você não vai encontrar nenhum santo lá. E você vai encontrar pessoas lá que fizeram coisas terríveis, e que estão na linhagem de Jesus.
que a gente precisa compreender que Jesus veio exatamente aonde a nossa insuficiência trouxe tragédia e arruinou, a suficiência de Cristo traz restauração e traz esperança. Eu preciso crer nisso. Agora eu preciso sempre fazer essa divisão entre o que a salvação traz para mim e aquilo que eu vou praticar a partir do momento dessa salvação. Aquilo que eu vivi antes, eu não estava capacitado pelo Espírito Santo de Deus, estava sendo guiado pela carne. Mas aquilo que eu tenho agora, pela salvação em Cristo Jesus, entre outras coisas, eu tenho a presença do Espírito e eu sou guiado pelo Espírito. Então eu não vou normatizar o que é errado. Mas eu também não vou viver martirizado pelos erros do passado, porque Cristo encerrou isso. Eu encerro o que foi o meu passado e agora, no que vem pela frente, o Espírito Santo me capacita a viver de forma correta, de forma corrigida, ok? Então, resumindo a nossa posição: divórcio, sim, em situações de adultério, em situação de repúdio, e aí eu disse que eu ia citar um pouquinho mais sobre repúdio, e eu acho que eu já falei sobre isso, quando acontece violência no lar, isso é uma forma de repúdio. Quando acontece abandono das relações íntimas, isso é uma forma de repúdio. Quando acontece irresponsabilidade financeira no cuidado com a família, especialmente por parte do homem, que é o cabeça, isso também é repúdio. Mas não é um problema, pastor, esse mês faltou. Não é isso. Eu estou falando de total abandono. Olha, é repúdio. Tá? Deve ser denunciado. Se for uma situação de violência física, como eu disse, deve ser primeiramente denunciado lá na delegacia. E depois denunciado na igreja. Se não é violência física, mas é violência verbal. Eu esqueci de citar isso. Violência verbal. Tem forma de... Tem. Marido que trata a esposa como se ela fosse um lixo, um cavalo. Faz chantagem emocional com a esposa. Minha querida irmã, se você passa por isso, você faça uma denúncia ao conselho da igreja. O conselho da igreja vai tratar esse assunto. E eu de coração espero em Deus que haja arrependimento e mudança do comportamento do homem que faça isso. Porque se não houver, é disciplina. E se a senhora achar por bem que não dá para conviver mais com alguém que a repudia dessa forma, a senhora está liberada para o divórcio. Porque o Senhor Jesus nos tem nos chamado à paz. À paz. Dito isto, a posição nossa da confissão, eu quero encerrar fazendo novamente a leitura dela, depois de ler todos esses textos com vocês. Nós queremos, de coração, e eu digo a vocês como pastor, passei bem da hora hoje, eu digo a vocês como pastor, que muito mais triste do que fazer um ofício fúnebre, e qualquer uma das situações pastorais, de longe, a situação do divórcio é a mais amarga, é a mais triste de todas. Porque quando a gente se despede de um irmão nosso, nós sabemos que ele foi para a glória, ele está com o Senhor. E então, ainda que a gente sinta a tristeza da separação, da perda ali, temporária, mas a gente sabe do descanso. Mas um divórcio é prenúncio de muita coisa amarga. O divórcio, ele continua a trazer sofrimento. Continua a trazer sofrimento. Posição da confissão, que é a nossa posição, e eu encerro refazendo essa leitura para ficar bem claro. O adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, no período de noivado, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o noivado. Ponto. Segundo, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio é lícito casar-se com outro, como se a parte infiel fosse morta. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada senão o adultério,
é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Ou seja, adultério e repúdio. Divórcio consensual, não tem. Pastor, o que vai acontecer se eu chegar para o senhor aí e dizer que eu e o meu marido estamos nos divorciando consensualmente? Nós vamos abrir um processo em que as partes serão ouvidas e possivelmente ambos serão disciplinados na igreja. É isso que vai acontecer. Ah, mas eu sou mais inocente. Não tem parte inocente. A não ser que seja constatado que houve uma deserção obstinada de uma das partes. Mas normalmente quando a conversa é divórcio consensual, não existe essa deserção de uma das partes. Existe problema dos dois lados. E por isso que é necessário que venham falar para que o pastor, a igreja se envolva nisso e tente de alguma maneira reconciliar o casal. Propor algo para reconciliação do casal. Porque não há essa opção do divórcio, fora da situação de deserção obstinada ou de adultério. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver, portanto, um processo público e regular perante o magistrado civil e eclesiástico para aqueles que são casados na igreja também. Não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Só explicar isso. No caso dos membros da igreja, da mesma forma, meu querido irmão, que você tem que comparecer a um cartório e realizar formalmente o seu divórcio, para que isso seja registrado e documentado, em relação aos membros da igreja, também não fica ao arbítrio de vocês e a discrição de vocês divorciar e de repente ninguém está sabendo e está aí nos membros da igreja. De repente a gente descobre lá que tem um namorando, mas não, como você está namorando? Não, pastor, eu divorciei faz 2 meses. A hora que isso acontecer, o conselho necessariamente vai abrir um processo. E aí já é um processo disciplinar contra os dois. Porque como membro da igreja, se essa situação estiver acontecendo com você tem o dever, a obrigação de trazer esse assunto ao conhecimento do pastor e do conselho da igreja. Para que o conselho e o pastor tratem do assunto. E tentem de alguma maneira ajudá-los. A ideia é sempre ajudar. Ok? Assunto difícil, tem muitas questões. Eu vi aqui no chat que houve um momento ali que muita gente escreveu, eu não sei o que vocês escreveram, daqui a pouco eu leio e eu tento responder, aí vai aparecer, não vai aparecer agora, porque o chat fica apagado até amanhã por volta do meio-dia. A partir do meio-dia ele aparece para todo mundo, e se houver necessidade de alguma resposta a mais, que não esteja no vídeo, eu vou escrever lá para vocês nos comentários, ok? Nós vamos encerrar nesse momento orando e pedindo a graça de Deus sobre cada um de nós que somos casados e sobre as famílias da igreja e sobre vocês todos que são solteiros. Quando vocês decidirem investir nesse santíssimo conceito de Deus, que é o casamento, estejam conscientes, né, do compromisso que vocês estão assumindo, que deve ser indissolúvel. E para isso, então, é necessário que esse assunto seja muito bem estudado, tratado, conversado e, principalmente, diante de Deus, colocado em oração. Para que quando vocês entrarem numa relação de casamento, que seja hétero, monogâmico e que seja indissolúvel, para a glória de Deus e para o bem de vocês todos. Ó Senhor bendito, nos ajude, ó Pai, a lidar com estes altos princípios da Tua Palavra. Ó Deus, nós Te louvamos pela graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou na nossa dificuldade, ó Deus, de cumprirmos cabalmente aquilo que a Tua Palavra ensina. Dá-nos, ó Deus, condição de, ó Deus, cumprirmos diante dos homens aquilo que o Senhor nos ensina. Que o Teu Espírito e o Teu Filho Jesus nos capacite a sermos bom esposo e que as nossas irmãs sejam boas esposas, para que, ó Deus, este conceito santo e bendito do Senhor, que é o matrimônio, continue a ser, como a Tua Palavra nos ensina, continue a ser, ó Deus, uma vívida demonstração, ilustração do amor de Cristo pela igreja e da submissão da igreja e dependência dela a Cristo. Que esse grande ministério que o Senhor concede a cada homem e mulher casado, de dar testemunho da relação do Senhor conosco, continue, ó Deus,
pela capacitação dada pelo Teu Espírito, a ser exercido pelo povo do Senhor, que se dá em casamento, e que, ó Deus, honra aquilo que a Tua palavra ensina. Aqueles, ó Deus, que passaram por algum acidente nesta área ao longo de suas vidas, antes da conversão ou depois, que o Senhor lhes conceda a graça de serem guiados pelo Teu Espírito, ó Deus, para que possam obedecer a Tua palavra e fazer aquilo que é justo diante do Senhor. E que em todos os casos, ó Deus, a graça do Senhor, que superabundou aonde havia o pecado, cubra, ó Deus, toda a nossa história, redimindo-nos, ó Deus, por causa do poder do sangue de Cristo Jesus, e dando-nos, ó Deus, uma oportunidade de uma nova vida, uma vida diferente, que espelha os altos e elevados padrões do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, acima de tudo do perdão, e de uma vida santa, ó Deus, dedicada ao Senhor. Assim oramos e intercedemos por cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, e que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal.